Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por um Dedo da Nicole. E no episódio de hoje, após de muito tempo, Nicole andava impactada pelos efeitos de Mercúrio retrógrado, né? Primeiro, recadinhos paroquiais, dizer que estou com minha contenção para dormir, né? Não teve episódios, porque Mercúrio estava retrógrado. E sim, eu sou o tipo de pessoa que acredita na astrologia e que às vezes justifico fatos ou acontecimentos com ela. E que realmente me vi impactada pelo fato de que eu não conseguia formar minhas ideias de forma concreta. Era tudo muito abstrato e bagunçado, né? Que no final das contas nem eu tava me entendendo, quem dirá se vocês iriam, né? Fechar minha cortina para que a gente possa conversar. Hoje é o último dia do Mercúrio retrógrado e hoje durante a aula, no caso indo para a faculdade, eu já comecei a pensar sobre coragem. E aí durante um momento de bad na aula, eu escrevi um texto, né? Que eu acho que conversar sobre coragem... Ai, eu vou deitar. Porque... Ai, não vai dar, vou ficar sentada. Vou ficar deitada. Porque coragem é um conceito meio distorcido, né? Eu acreditava, inclusive, que coragem é o fato de você não ter medo de nada. De você ir desbravar o mundo, pular de paraquedas, escalar montanha, enfrentar bichos, sabe? Esse tipo de coisa. E isso não é coragem, isso é ser valente. Eu não sei se é no livro A Gente Mira no Amor, é Certo na Solidão, que a Ana Sui fala que eu acho que até que se tem duas crianças e um cachorro na rua, e aí as duas crianças, uma tem medo e a outra não, que criança é mais corajosa? A que passou pelo cachorro e não tinha medo, ou a que mesmo com medo enfrentou o seu medo para passar pelo cachorro? A criança que tem medo é mais corajosa. E isso é um conceito muito interessante, porque eu sou muito medrosa de tudo e qualquer coisa, sabe? Tipo, insetos e coisinhas, assim, sabe? Tem umas coisas que eu tenho medo que é besta. Só que... E por muito tempo eu não me considerei uma pessoa corajosa. Só que, gente, eu fiz tanta coisa... Cara, o bom é que eu escrevi o texto com uma canetinha amarelo fluorescente. E aí, não dá pra enxergar. Sabe? Ótima decisão que essa menina teve. Né? Então eu vou ler o que eu escrevi. Eu desenhei um morango. Primeiro que eu comecei desenhando um morango tosco. Né? Não... Que pode ser qualquer coisa menos um morango. Mas enfim. Eu escrevi: coragem. Eu me acho muito medrosa e pouco corajosa. Porque pequenos medos me travam, mas, olhando para trás, eu vejo os grandes feitos e aonde eu cheguei. E a frase, vai com medo mesmo, é minha vida. Não, vai com medo mesmo e minha vida é assim. A coragem é quando você tem medo de algo, mas faz assim mesmo. Não o fato de ser uma pessoa valente. E ir viver. Gente, tá bem difícil. Eu jamais pularia de paraquedas porque tenho medo. E é um medo que não precisa ser enfrentado. Já o medo de gente, falar com estranhos ou ir no mercado são medos que devem ser enfrentados porque impactam minha vida. Então, coragem, moça. Então coragem, moça. Que você ainda vai ter que superar muitos medos para crescer ainda mais. No final, uma mensagem positiva, né? Um coach. Uma mensagem de carinho. Porque realmente, desculpem o texto tosco, é que realmente estava numa qualidade, gente, sofrida. Nossa, sofrido. Mas enfim, que boa ideia, né, que eu tive. É basicamente quase Código Morse. Ainda bem que eu ser... Nossa! Ó,
vou botar a culpa do Mercúrio retrógrado, porque geralmente minha dicção não é ruim, né? Ainda bem que sei ler hieróglifos. Aqui diz Kikiwi, né? Gente, tá ridícula essa letra, mas enfim, vocês entenderam, né? O rolê basicamente é esse. O que você tem medo, sabe? Eu sou uma pessoa um pouco resistente a mudanças. E mudanças me assustam, sabe? Tanto que, por muito tempo, minhas amigas ou pessoas falavam, nossa, como você é corajosa. Né? Quando eu fui estudar fora, né? Com 15 anos e morar em outra cidade, a galera falava, nossa, como você é corajosa, né? Você não tem medo? Gente, eu morria de medo, eu chorava pelo menos uma vez por semana. Seja por cansaço, por estresse, ou qualquer outra ansiedade, qualquer outra coisa que acontecesse, sabe? E ver muita gente falando que eu era corajosa, eu nunca acreditei que eu realmente fosse corajosa. Na minha cabeça era uma coisa básica, porque basicamente me foi imposto que eu tinha que estudar ali, eu passei na prova e eu fui. Só que quantas pessoas da minha idade se prestam a esse papel? Quantas pessoas da minha idade têm apoio pra fazer isso, sabe? Por mais que tenha sido uma imposição, foi uma imposição com completo apoio financeiro, emocional pouco, mas financeiro e eu não sei, tudo que eu precisasse seria, né, fornecido. Então, tipo, eu tinha apoio, sabe? E os meus maiores medos eram, acho que mais da adaptação, né? Tipo, de eu não fazer amigos, de ser muito difícil, de eu reprovar. Coisas que passam pela cabeça, mas que não aconteceram, porque afinal eu sou eu, né? É porque eu estudo pra caralho, né? Então, e eu ia ir de qualquer jeito, ó. Minha comida no airfryer ficou pronta. Mas enfim. E conforme o tempo passa, eu fui percebendo que eu fui tendo muita coragem ao longo de toda a minha vida. Sabe? Às vezes, as coragens que eu tive foram coragens um pouco burras, né? Porque foi um pico de, né? Vou ocupar meus ascendentes matriares. Foi um pico de coragem movido por Ares, que talvez tenha sido antecipado, pode ter sido, né? Mas tudo bem, porque eu tive coragem. Mesmo com medo, eu faço as coisas, sabe? E esse medo que é importante ser enfrentado. Tanto que eu tinha muito medo no começo. Eu acho que foi questão de 2, 3 meses de falar com o meu chefe, juro. Se eu tinha alguma dificuldade, algum problema que meus colegas de trabalho não conseguiam resolver, você falava, fala com o chefe. E aí eu me tremia. Eu tinha que planejar o que eu ia falar. Aí eu via se não tinha nenhuma outra solução e chamava meu chefe. Hoje já é muito tudo mais tranquilo. Hoje, juro, eu chamei ele porque o bagulho não tava funcionando. Aí ele me olhou e falou, tem um espaço. Aí eu falei, meu Deus, um espaço. Eu falei, não acredito. Ele, é sempre uma coisa pequena, fica tranquila. Sabe? E aí eu vou perdendo medo, sabe? Porque é importante. Eu ainda tenho um pouco de ansiedade e me perco um pouco no mercado, sabe? Tanto sozinha quanto com outra pessoa, me sinto pressionada e é um ambiente pra mim ansioso. Mas com o tempo eu tô indo de boa, sabe? Tô aprendendo a como reagir, a como me portar, sabe? Então, com o tempo funciona, sabe? E é importante que a gente entenda isso. Porque às vezes a gente olha com tanto medo de, sei lá, cortar o cabelo, né? Com tanto medo de mudar, tanto medo de, sei lá, passar numa prova. Eu tava ouvindo o podcast hoje do Pra Dar Minhas Coisas e a Nath falou que ela vai estar escrevendo um livro sobre o medo de dar certo. E eu tô ansiosa agora por esse livro pra ler, porque, nossa, eu sou uma pessoa que tem medo de dar certo, sabe? Porque eu não sei. Eu sou uma pessoa ansiosa e pessimista. Então, na minha cabeça, eu já sei tudo que pode dar errado. Mas o dar certo é uma surpresa pra mim.
e foge do meu controle, então me dá medo. Porque coisas que a gente não consegue controlar dão medo, né? Mas a gente, né, eu vou percebendo ao longo da minha caminhada, e é bom ter esses insights, né, esses momentos em que eu paro e reflito sobre o que tá acontecendo, e eu vejo que, por mais aterrorizante que possam ser as mudanças e o futuro, né, já que não sei o que vai acontecer, pelo menos eu consigo comemorar tudo que chegou até aqui, como eu cheguei até aqui, né, as pessoas que me acompanharam, que me fizeram bem, né, consigo parar e perceber isso. E eu tava ouvindo no podcast Tempos e Morangos da Bruna, e ela falou que ela não era de comemorar as pequenas vitórias. E eu acho que as pequenas vitórias têm que ser comemoradas. Por mais que eu não comemore, eu acho que vai ser uma coisa que eu vou trazer pra minha vida esse ano. De comemorar as pequenas vitórias. Porque são coisas que são necessárias. E é preciso, né, superar alguns medos. É que nem eu falei, meu medo de pular de bungee jump, essas coisas, paraquedas, não tem necessidade de enfrentamento disso. É simplesmente porque não precisa. É um medo fútil e desnecessário. Agora, medo de mudança, medo de outras coisas que impactam minha vida e que precisam realmente ser enfrentados para um amadurecimento, sei lá, melhor crescimento, isso realmente é importante. De verdade. Porque aí, quando a gente presta atenção e analisa tudo, a gente entende que é muito mais o mental do que de fato o real, sabe? Porque quantas vezes o medo que você sentiu só não existia na sua cabeça, sabe? Isso é uma questão também. Às vezes é tudo nóia, sabe? É um medo irreal. Ai, eu queria contar a situação aqui, mas eu não posso explanar. Só fica à vontade de contar essa coisa que era um medo completamente real. E agora, no caso não agora, depois, quando eu ouvi esse episódio, daqui muito tempo, porque sim, eu sou minha fã número 1 e em algum momento vou ouvir isso aqui, eu vou ficar pensando, nossa, o que será que ela falou? Que raiva, por que ela não me conta? E não vou contar, eu não vou explanar nesse momento. Mas é realmente importante que a gente sente e analise. Porque, gente, sério. Ai, a Juju tem uma história ótima, ótima. Que elas estavam falando sobre alguma coisa. E aí a tia dela falou, nossa, mas eu morro de medo de urso. Aí a Juju olhou pra tia dela e falou, tia, mas você já viu urso? Ela, não, nunca vi um urso. Aí ela falou, tá, então por que você tem medo de urso? Existem medos reais. Né? Existe uma coragem que realmente não vai ser necessária. Mas existe uma coragem que vai ser muito necessária. Por exemplo, o medo de aranha. Quando você mora sozinho. Você tem duas opções. Você deixa aquela aranha viver ou você vai ter que matar. E aí você vai ser uma pessoa muito corajosa de enfrentar o seu medo. A não ser que você entregue a chave da casa pra ela e diga, pode morar aqui e vai embora. Que é uma coisa muito complicada e real, mas que passa pela nossa cabeça. E acontece. Eu não vou me estender mais muito, porque eu acho que o que eu tinha que dizer eu disse, tá? Se eu respirei muito no microfone, me desculpem, né? Mas acontece. Ainda mais que eu tô gravando só com o celular sem o fone. Dessa vez tem o fone está presente aqui comigo. Mas como já tá quase acabando minha bateria, então eu preferi gravar só assim. Então, gente, me sigam. Se tá no Spotify, dê 5 estrelinhas. Se tá no YouTube, curta e comenta. Se tá no Spotify, comenta também, tá? Vamos conversar o que vocês acham sobre isso. Se eu viajei muito, se eu falei coisas sérias, tá? Isso aqui é meu hobby, então os episódios saem quando dá, assim como vocês escutam quando dá, e tá tudo bem,
né? Não é, isso aqui não foi feito para ser uma cobrança nem pra vocês nem pra mim. E acho que é isso, tá bom? Beijo.